Mas quais são os sintomas físicos que a pessoa sente para saber que ela está com hipertensão? Normalmente é uma doença silenciosa. Isso é o mais perigoso dela, né? Mais perigoso. Então, na imensa maioria das vezes, a pessoa não sente que ela tem a pressão alta. E situações do dia a dia, nas quais a gente é submetido diariamente, elas elevam a nossa pressão de uma maneira momentânea. Por exemplo, toda vez que a gente se estressa, que a gente se incomoda, que a gente toma um cafezinho, que tem, né, uma cafeína, um estimulante, ou mesmo quando a gente faz o exercício físico durante a prática da atividade física, que a gente tem que ter um coração, que é o nosso motor, funcionando mais ativamente, mais forte, mais rápido para mandar sangue para os nossos músculos, a nossa pressão ela aumenta. E a gente não sente nada, porque espera-se, né, que um momento de pressão seja esperado nessas situações. Tá? Em compensação, quando a gente está numa situação que a gente é hipertenso, o nosso corpo ele tende a se acostumar com a pressão alta ao longo do tempo, e a tendência é que a pessoa não vá sentindo nada por muitos e muitos anos, e quando ela começa a ter sintomas, pode ser que esses sintomas já estão ligados já a lesões em alguns dos nossos órgãos. Mas muitas vezes, como a gente tem, né, muitas diferenças entre as pessoas, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior a ter os sintomas, que por vezes podem ser uma dor de cabeça um pouco mais leve, pode ser uma tontura, um mal-estar inespecífico, mas nada além disso. Na imensa maioria das vezes, e praticamente sempre, é uma doença que ela não dá sintomas, e que o diagnóstico, na maioria das vezes, e infelizmente, ele é feito de maneira ocasional. A pessoa muitas vezes vai medir a pressão por um outro motivo ou de rotina e acaba descobrindo. Mas na imensa maioria das vezes o paciente é assintomático. Bom, o paciente passou por esse processo, foi diagnosticado, chegou até o seu consultório. Quais são as orientações que tu passa para ele a partir do momento que ele chega ao doutor? Parece que eu tô com hipertensão, me disseram lá no posto que eu preciso de ajuda. Quais são essas orientações que tu passa? Então, o primeiro passo é a gente realmente firmar um diagnóstico. E daí isso é uma questão que vai ficar a cargo do médico, que normalmente vai ser o cardiologista, que vai ter que confirmar essa medida de pressão para essas questões que a gente acabou de conversar, para ver se essa pressão foi bem medida, se ela não foi medida, por exemplo, num momento que a pessoa estava estressada, por exemplo, teve um problema familiar, e naquele momento a ansiedade fez com que a pressão ficasse alta. Só que é uma situação que se espera que a pressão está alta, e muitas vezes aquela pessoa nos procura achando que ela é hipertensa, e muitas vezes a gente vai dar uma notícia boa para ela. A gente vai medir a pressão adequadamente no consultório, vai encontrar um nível normal, e a gente vai ficar tranquilo. Só um parênteses, a hipertensão, esse pico de pressão precisa ser constantemente. Exatamente. E a gente, então, no momento que a gente vai avaliar o nosso paciente no consultório, a gente vai procurar excluir fatores que possam falsamente elevar a pressão de uma maneira momentânea, né? E a gente vai tentar, então, primeiramente, confirmar esse diagnóstico. Uma vez que esse diagnóstico é confirmado, daí a gente tem questões técnicas que não vêm ao caso para dividir essas pessoas em estágios de gravidade com a hipertensão. E de acordo com esses estágios de gravidade, a gente vai discutir se a gente dá remédio, se a gente não dá remédio. Mas uma coisa, e que é o nosso foco no dia de hoje, é que para independente do nível de hipertensão dessas pessoas, a mudança de estilo de vida ele é indicado para todos. Independente do estágio da hipertensão, de ser pré-hipertenso ou de ser hipertenso, e mesmo que a pessoa não seja hipertensa, que a gente não diagnostique como hipertenso, a gente vai focar também em orientar essa pessoa a ter um estilo de vida adequado para que ela não desenvolva a hipertensão no futuro.